Tô! Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula de Oracle para vocês. Bom, na aula passada a gente estava dentro do banquinho aqui de aula, né? A gente fez o cadastro do cliente, produtos e vendas. E como a gente ia fazer aí um sistema para alimentar essas tabelas de forma massiva para a gente ter bastante de dados, né? Eu vou ensinar para vocês aí uma técnica chamada de bloco, né? Como criar bloco. A forma de criar bloco é a mesma forma que cria uma procedure, assim como é a mesma forma que você vai criar uma função. Basicamente toda função e todo procedure ela é um bloco em si. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir uma aba de consulta aqui, que você vai poder digitar uma query qualquer aqui. Eu vou colocar uma query aqui da tabela clientes, só para mostrar para vocês que é no mesmo lugar que a gente faz uma query. A gente vai poder criar o bloco. Bom, um bloco ele começa com a premissa do declare, que é onde a gente vai colocar aqui as nossas variáveis, tá? Ele tem um begin e ele tem também um end, tá? E aqui dentro a gente pode escrever as estruturas, né? Por exemplo, aqui no declare a gente pode criar uma variável, por exemplo, dizer aqui que vai ser um número e ele vai carregar um number aqui. Por exemplo, eu posso dizer o tamanho desse number aqui para ele, tá? Então, na parte do declare é onde a gente vai colocar nossas variáveis que a gente vai mexer, tá? Na parte do corpo, que é o begin, se eu colocar só o nu aqui, por exemplo, e mandar rodar, basicamente ele vai rodar. Tá, ó, deu até um concluído como sucesso, né? Porque a gente criou uma variável e simplesmente passou nulo para ela aqui, que ela não vai interpretar nada, tá? Dentro desse declare, ele permite a gente devolver mensagens se a gente quiser, né? Para interpretar se está dando tudo certo, né? E nesse caso aqui a gente tem um pacote de mensagens do Oracle que fica dentro de BMS output. Deixa eu ver aqui, seria aqui, ó. Tem aqui, ó, output putline. E se eu colocar uma mensagem aqui dentro, por exemplo, vou colocar uma aspas aqui, vou colocar aqui escrito teste e mandar rodar, rodou uma boa. Essa ferramenta aqui eu não sei se ela devolve as mensagens de instrução do Oracle. Deixa eu ver aqui se eu tenho que marcar alguma flag para ver se ela me devolve as mensagens do banco. Eu não sei se eu tenho que setar também para ela capturar as mensagens do banco. Deixa eu ver aqui. Basicamente ela não está me devolvendo. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra forma dela me exibir aqui. Só um minutinho aqui, eu vou pausar. Vamos lá. Acabei de dar uma olhada na documentação aqui que fala sobre o nosso SQL Developer. Ele só vai devolver a mensagem para a gente se a gente setar o server output dele para on, tá? Então vocês vêm aqui dentro da parte do PL de vocês, coloca set server output e coloca como on e manda executar, tá? A partir do momento aqui que vocês fizerem isso, ó, veja que agora aparece a mensagem, ó, ele começa a capturar a informação que está de fora, né? Então ele consegue capturar as informações. Eu posso colocar aqui mais de uma informação também para ser impressa aqui, tá? E veja que apareceu as duas, tá? Então, para habilitar a mensagem, a gente vai colocar esse server aqui. Bom, dentro dessas estruturas de bloco, é possível fazer for, assim como você faz um for numa linguagem de programação, tá? Então a gente pode colocar aqui um for, tá? A gente pode dizer aqui qual que é a variável que vai ser monitorada, colocar um in e dizer aqui, por exemplo, que eu quero que ele conta de 1
até 50, por exemplo, né? Vou fechar aqui o loop, tá? E o loop, todo comando if ou qualquer outro comandinho que tem dentro do Oracle, ele tem que iniciar e terminar. Então vou colocar aqui um end loop, tá? E tudo isso daqui dentro dele vai ficar aqui dentro, tá? E se eu mandar executar aqui, por exemplo, ele vai repetir 50 vezes esse teste que está aqui, que a gente colocou, ó. Vou colocar aqui dentro. Olha lá, ele repetiu 50 vezes esse texto que está aqui dentro, né? E é justamente esse tipo de gatilho que a gente vai utilizar para cadastrar vários clientes ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, se eu quiser que ele cadastre 50 clientes, né? Eu tenho aqui a estrutura do meu cliente que vai um ID, um nome e vai aqui um CNPJ para ele, né? Nesse caso aqui, como eu sei que vai de 1 até 50, né? A gente pode vir aqui, ó, escrever aqui um insert, ó, insert into clientes, colocar aqui ID, nome e SIC, tá? Aqui embaixo values, e aqui é onde que vem a surpresa, né? A gente tinha aqui, ó, a questão que a gente tinha utilizado a nossa sequence. Deixa eu pegar aqui, ó, tem aqui, ó, sequence clients, então a gente vai colocar ela aqui, ó, sequence cliente, e vai dar um next val para ele gerar um número novo no ID. O nome do nosso cliente a gente vai colocar um nome fictício aqui dentro dele, então vai ser cliente, vai dar um espacinho, e aqui na frente a gente vai concatenar esse i que está aqui, ó. Então toda vez que ele passar por um número novo, ele vai passar esse i para essa variável i que a gente criou aqui, tá? Então eu posso colocar aqui concatenar com i, tá? E aqui a gente vai colocar o nosso SIC. Como a gente quer a gente não está tratando um CNPJ como certo ou como errado, né? Basicamente poderia colocar i ali, mas eu vou fazer desse modo diferente aqui, ó. Vou colocar aqui simulando um CPF, e aqui no finalzinho aqui eu vou colocar concatenado com o nosso i aqui no fundo e vou mandar rodar, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui e vou mandar rodar. Eu não dei commit, então vou clicar aqui em commit. Olha lá, commitou os dados. Se eu for vir aqui agora na parte de clientes, ó, parte de dados, veja que tem vários CPFs, ó, até contando até 50 aqui pra gente, ó. Então a gente já conseguiu aqui, ó, cadastrar 50 clientes de uma vez só, de uma forma bem bacana, tá? É possível a gente configurar para inserir muitos mais clientes, né, que a gente quiser. Então, se eu falar para ele aqui que eu quero agora de 51 a 5.000, por exemplo, vou dar um commit aqui no finalzinho aqui para mim não ficar comitando ali. Vou escrever aqui um commit, tá? Então ele vai rodar e vai salvar o dado dentro do banco. Vou rodar. Veja que em poucos segundos ó, ele já cadastrou para a gente clientes novos. Eu vou dar um refresh aqui. Ó, veja que ele já criou aqui para a gente, ó, mais de 5.000 clientes aqui para a gente, ó, tá? Então dá para testar o banquinho aí de diversas formas, tá? Então a gente já tem aí 5.000 clientes cadastrados, dá para colocar muito mais, tá? Você vê que demorou poucos segundos, né? Então se você quiser criar aí um banco interessante de clientes, é possível, né? Agora eu vou pegar esse dos 5.001 aqui, por exemplo, e vou dizer aqui para ele que ele vai até 50.000, tá? Ou meio milhão, se quiser, quer criar meio milhão de clientes, né? Vamos criar aqui, vamos ver quanto tempo que ele demora para criar. Ele deu uma questão de unique aqui, porque tem que ser 5.000 e pouco, né? E um. Vou rodar aqui agora. Vamos aguardar ele aí a criar esses clientes. Então vocês veem que é muito fácil criar dados fictícios dentro de um banco, né, utilizando um bloco, tá? Eu poderia, se eu colocar o nome aqui em cima, procedure, pronto, isso aqui seria um método de procedure que a gente tivesse para criar clientes novos, né, se a gente quisesse, tá? Dava para dar um max no banco
né, pega o último valor e a partir daquele valor incrementa mais X mil clientes. Né? É possível fazer esse tipo de coisa sem problema nenhum no banco. Tá? Eu acho que a gente exagerou aqui. Vai criar bastante cliente no banco. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Olha lá, ele demorou 54 segundos para adicionar meio milhão de clientes. Né? Então eu não vou abrir aqui porque eu sei que isso aqui vai estourar. Né? Mas a gente consegue dar um count aqui nesse caso, né, para testar, para saber quantos clientes tem de fato. A gente já rodou várias vezes. Eu vou dar aqui um count, por exemplo. E vamos contar aqui a quantidade de clientes que a gente tem cadastrado dentro do banco. Ó, nós temos já 500.005, né, de registro dentro do nosso banco de dados. Tá? Então é bem bacana porque a gente já tem um banquinho aí com 500 mil. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa para produtos. Tá? Então eu vou até aproveitar uma coisa diferente aqui. Vou chamar isso daqui, ó, de create or replace procedure. Eu vou dar um nome isso aqui, cadastrar clientes, tá? E vou rodar ela desse jeito que está aqui. Acho que faltou um ESA aqui, tá? E vamos rodar esse cara aqui. Vamos ver se ele cria aqui pra gente a estrutura. Não sei se é S ou IS. Deixa eu ver aqui se essa aqui é essa estrutura. Compilado, ó, compilou. Ele deu um erro no declare aqui, porque na procedure não tem o declare, né? Que o is aqui já é a nossa variável aqui. Olha lá, o compilado já não deu mais erro, tá? Então tem essa pequena diferença do bloco e da procedure que a gente tem que trocar aqui, né? Em vez de ser um declare, coloca o is no lugar só, tá? Então a gente já criou aqui uma procedure que cria clientes. É óbvio que para ser ativada a gente teria que chamar pelo nome dela, mas é mais para vocês verem aqui que dá para transformar um bloco em uma procedure. Ele cadastrou aqui para mim, né, ela, e se eu quisesse zerar meu banco de novo e depois só rodar ela, né, a gente pode fazer isso. Vou fazer um comandinho aqui com vocês, ó, truncate, e vou colocar aqui o nome da tabela clientes, por exemplo. Tá, e vou mandar apagar. Eu não sei se tem alguma venda feita, eu acho que não tem nenhuma venda feita. Deixa eu ver aqui se tem alguma venda feita, porque eu não vou conseguir excluir se tiver vínculo ali. Vamos ver. Não, não tem. Então eu vou dar um truncate aqui, ó, table, e vou rodar. Ele vai limpar a minha tabela. Vou rodar. Acho que ele está reclamando aqui porque como ele vinculou isso aqui com uma procedure e abriu a opçãozinha para depurar aqui para mim, eu vou ter que abrir um novo menu de compilação aqui. Vou mandar limpar. Olha lá, ele, deixa eu ver se ele deu um erro aqui. User constraint, eu não sei se tem alguma coisa aqui vinculada. Vamos ver aqui, select asterisco from vendas. Não tem, mas ele se recusou. Vou dar um delete aqui, delete from clientes. Vamos ver se ele vai deletar aqui. É 500 mil, né? Pode ser que demore. Vou aguardar ele apagar.
Olha lá, ó, ele excluiu 500.005 registros, né? A gente sabe que tem agora a nossa procedure aqui. Eu vou até alterar ela aqui, ó, para um inicial. Vou mandar compilar ela aqui, na verdade. Vamos ver se ele gravou o log aqui. Acho que ele compilou ela. Agora, ó, se eu for vir aqui dar um select na tabela de clientes, ó, dando um count, vamos ver se eu comitei aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu comitei, onde que foi que eu alterei. Faltou esse aqui, né? Vou dar um count aqui from clients. Vou rodar. Ó, veja que a gente agora tem 0 clientes cadastrados, né? Ou seja, a gente apagou de fato, tá? E uma procedure, por exemplo, como essa daqui, que a gente criou ela pode ser executada só pelo nome, tá? Então a gente pode criar um bloco aqui, ó, begin, tá? Dá um enter, coloca algo que você quer executar dentro dela, que no caso aqui é a procedure, dá um end. Após ela, como ela já tem um commit lá dentro, eu não vou nem precisar dar commit aqui, vou executar ela. A ferramenta está reclamando do unique key aqui. O estranho, eu acho que deve ter alguma coisa preso aqui de sessão. Deixa eu fechar tudo aqui, fica mais fácil. Se tiver alguma coisa prendendo dentro do banco, não vai mais prender. Vamos ver aqui, fechei. Vamos clicar nele aqui, vamos ver se tem dados lá dentro. Tem dados lá, não apagou, ele não comitou, tá? Vamos ver se ele vai me permitir dar o truncate agora que eu fechei tudo. Ele não está me deixando apagar, porque ele está dizendo que eu tenho um vínculo aqui com a tabela. Deixa eu apagar esse vínculo aqui, vou dar um disable nele. Cadê? Acho que eu vou abrir aqui a tabela de vendas, vou dar um editar nele, ver se ele deixa eu anular aqui a constraint que está aqui, que é essa aqui, ó. Vou desativar ela, ela tá ligada na tabela clientes. Desativou, acho que agora eu vou conseguir apagar sem ninguém reclamar. Olha lá, deu truncate, ou seja, limpou minha tabela por completo, tá? Se a gente vir aqui de novo nela e dar um refresh, ó, veja que ela tá limpinha aqui, não tem mais dado nenhum dentro dela, tá? Bom, agora a gente consegue vir aqui dentro do sistema, ó, begin, end, vir aqui cadastrar clientes, tá? E vou executar o bloco aqui. E vamos aguardar ele criar ali os nossos clientes. A gente sabe que ele está rodando porque fica isso aqui, ó, tarefa de script runner, tá? Tem que aguardar acabar. Criou. Vamos lá, agora a gente vai testar aqui um select de novo. Vou dar um count aqui. Muitos clientes cadastrados, então pode
massificar aí, olha lá, tem 500 mil de clientes cadastrados, tá? Esse cadastro aqui que a gente criou, copiar ele aqui, ó, só esse pedacinho aqui na verdade, né? Ele pode ser utilizado também para cadastrar produtos. Então a gente tem aqui, ó, produtos, opa, tem aqui produtos, a gente tem ID, nome e foto aqui, só trocar por valor. Aqui, em vez de ser o sequência do cliente, a gente vai colocar de produtos mesmo no lugar, tá? Aqui a gente vai escrever produto, tá? Aqui na frente eu vou deixar o número sendo o nome do número do produto. No valor, eu vou colocar que o valor do produto vai ser representante AI, ou seja, o valor dele vai ser o mesmo do valor de I aqui, tá? Então, vou rodar ele aqui também, ele já tem um commit aqui, ele vai conseguir cadastrar pra gente aí 500 mil de produtos. Você que não tinha aí um banquinho gordinho, agora você vai ter aí um banquinho cabuloso para você poder trabalhar. Tá? Eu costumo gerar meus dados dessa forma, tá? Inflar meus bancos de dados para poder fazer estudo de query dessa forma. Então eu vou olhando as tabelas que eu quero inchar de dado, e crio esses bloquinhos aí para poder preencher. Tá? Vocês notaram também que a mesma estrutura do bloco é a mesma estrutura, né, para criar também uma procedure. Bom, aqui ele disse que ele já rodou para mim, ele já deu o commit também. Então se eu der um select asterisco from produtos, aqui eu vou ter aqui os produtos. Olha lá, ele carregou aqui para mim. É claro que é uma montanha de dados, o PL vai tentar talhar aqui a quantidade de registros que vai ser carregado, né? Vou dar um count aqui também. Vou dar aqui. Olha lá, tem 500 mil de produtos, tá? Bom, é possível também, através disso tudo aqui, a gente também fazer 500 mil de vendas, né, com trocentos mil itens dentro, tá? A princípio, o for ele não serve só para contar de tanto até tanto que a gente quer, tá? Mas ele também serve para a gente carregar dados de uma tabela, tá, como essa daqui, e colocar mais dados, né, em outra tabela, né? Ou seja, se eu quiser pegar aqui, ó, dar um begin, escrever for, eu posso dar um apelido além de i, vou dizer aqui que vai ser dados, né? Vou colocar um in, e aqui dentro eu posso escrever uma query, por exemplo, com os campos que eu quiser aqui. Eu vou fazer uma from clientes. Eu vou delimitar aqui a quantidade de registros, ó, round 1, eu quero uma quantidade menor ou igual a 10 registros para mim, tá? O meu for aqui, tá? Ele tem o meu loop, que é a minha repetição, e como eu falei para vocês, ele também tem que ter a finalização, que é o end loop, tá? E aqui dentro, por exemplo, eu vou pedir para ele imprimir, por exemplo, o nome desses clientes que vai aparecer, né? A gente tinha lá a questão do MB, que é o que fazia a impressão, que é o MBMS output .put underline line. Quando eu passo a minha consulta aqui dentro, para cada vez que ele rodar, ele vai devolver o valor para mim, para essa unidade de dados que eu coloquei aqui dentro, tá? E por ele fazer isso, eu consigo capturar o dado de linha por linha que vai aparecendo aqui dentro, tá? Deixa eu ter uma pequena interrupção aqui, mas vamos lá. Vou pegar aqui agora, ó, dados, ponto, o nome do campo que eu quero, aqui no caso, como eu coloquei uma asterisco, eu tenho todos, então eu vou pedir para ele imprimir só o nome aqui, dados.nome, e vou mandar rodar aqui. Faltou a gente encerrar nosso bloco aqui com end, tá? E vou rodar aqui. Olha lá, ó.
ele imprimiu 10 nomes de clientes para a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, né, o for ele pode ser utilizado para pegar o nome dos clientes. Como a gente também tem os produtos, tá? A gente também pode, propriamente dito, né, fazer uma query aqui também, aqui dentro, já que a gente tem o nome dos nossos clientes. Fazer aqui um outro for, né? Eu vou até mudar o apelido aqui, vou chamar de CLI de clientes e prod de produtos in select asterisco from produtos. Vou também dizer que aqui eu quero randomicamente falando 10 produtos from loop end loop. Tá? O legal aqui do loop e do end loop, tá, é que por mais que eu queira escrever aquelas estruturas, né, de nome, por exemplo, db ms, que é esse put line aqui, eu estou dentro de um for, que eu criei um outro for dentro de um outro for, né, ou seja, eu tenho um for de cliente, eu tenho um for de produto. Eu mesmo dentro do for do produto, eu posso acessar os dados de cliente. Então, se eu vim aqui, ó, escrever cli.nome, .nome, vocês vão notar que ele vai imprimir aqui não mais 10 clientes, mas agora ele vai fazer 20, né? Porque na verdade para cada cliente vai imprimir 10, né? Então, porque como eu estou dentro da estrutura do for do produto e são 10, então ele vai fazer 10 vezes 10. Então, como que eu comprovo isso? Eu vou rodar aqui para vocês de novo. Veja, ó, que para cada cliente, ó, ele repetiu 10 vezes, ó. Se eu colocasse aqui só 5 para cada cliente, eu teria 5 vezes a repetição. Ó. Agora eu tenho 5 vezes. Tá? O legal é que eu consigo misturar, por exemplo, eu quero misturar aqui o nome do cliente, barrinha, barrinha, quero colocar um espaço aqui entre eles e eu quero escrever, por exemplo, um tracinho e na frente eu quero escrever aqui o nome do produto, prod.nome. Vou mandar rodar. Olha lá, ó. Para cada que ele repetiu ali, ó, ele escreveu o nome de um produto que veio aqui na outra consulta, né? Então, veja bem, para uma venda, né, eu precisava ter o código do cliente, né? E aí, da venda, eu precisava colocar um produto. Então, a partir daqui, eu já consigo criar o cabeçalho, né? E já consigo também criar a parte do itens da venda, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um insert into vendas, tá? Vamos colocar aqui o nome do campo que a gente quer, que é o que? O ID. O ID vai vir de uma sequence, tá? Vou pegar aqui uma sequence, que é o de vendas, ó. Sequence vendas ponto next val, que é o ID dela. A venda, ela também tem uma data. Eu vou pegar aqui para ela pegar sysdate, que é a data e hora atual que foi feita essa venda, tá? Vou aqui pedir também para ela o ID do cliente, que é o próximo campo. Esse caso a gente vai pegar de cli.id, que é o código do cliente, tá? Então, neste momento aqui, a gente gerou aqui esse next val, que é o próximo número, tá? Tem duas formas aqui, né? A gente poderia fazer um return variables, né? E para capturar o valor que foi gerado desse valor aqui para a gente poder inserir na venda, tá? Deixa eu até ver aqui se a gente consegue colocar aqui returning
Aí a gente coloca o nome do campo que a gente quer, que no caso vai ser o ID. Eu não me lembro qual que seria o do comando completo aqui. Quase no uso dessas funções de retorno direto. Vou escrever aqui return insert return Oracle. Vamos ver se aparece aqui para mim um manualzinho aqui dele aqui. Pegar return into e aí outro valor. Ah, beleza. Então aí vocês veem aí que tiver uma dúvida, ó, é bem facinho pesquisar na internet, ó, into, e aqui eu digo o nome de uma variável que vai retornar esse valor pra gente. Vou escrever aqui um declare aqui em cima. Eu vou ensinar outro macete para vocês, ó. Eu posso escrever aqui, ó, VID, que vai ser o nome da minha variável. Eu posso escrever o nome de uma tabela, por exemplo, clientes, ponto, nome da coluna que eu quero, tá? Colocar uma porcentagem e escrever aqui type, né? Ou seja, em vez de escrever o tipo desse campo ID aqui, que é number, eu falo para ele, não, o tipo da variável que ele vai ser é a mesma de um tipo de um campo, né, da variável. Então, se por um acaso o cara chegar a mudar o tipo lá desse ID aqui, será para um ID ou para alguma outra coisa, eu não preciso me preocupar com a minha procedure, com as minhas funções, se eu declaro dessa forma, porque basicamente ela já vai ter se adaptado para o tipo novo. Tá? Então, vou pegar esse VID aqui e vou colocar aqui no finalzinho. Tá? Então, para cada dado que ela é inserida, essa venda aqui, ela vai me retornar o dado para esse VID. Tá? Na verdade, essa parte da venda aqui, como é uma venda por cliente, né? Se eu colocasse aqui, ele faria 5 vendas para cada produto que tivesse aqui para esse cliente. Então, vou mudar, na verdade, ele para cá, né? Tá? Então, eu vou ter uma venda por cliente, que já é muito. Tá? Ele está reclamando do returning ali. Deixa eu ver aqui se é returning mesmo. Deixa eu ver aqui, returning. Tá certo, vou deixar isso desse jeito que está aqui. Tá? Se a gente quiser testar aqui como é que está indo essas vendas, né, a gente pode comentar esse fonte aqui de baixo, ó, tá? Deixar comentado e só testar se isso aqui está funcionando já logo de cara, tá? Eu não vou comitar esse bloco aqui, mas eu vou dar um select asterisco from vendas, só para a gente saber como é que tá esse cara aqui, ó. Então vou executar esse bloco. O que ele chiou aqui. Vou da linha 11. Deixa eu apagar esses blocos que estão aqui em cima. Pronto. Values. Ah, verdade, pessoal. Verdade. A gente não colocou aqui o nome dos campos aqui dentro, ó. Vamos colocar aqui ID, data, ID cliente, values. Pronto, agora ó, já até parou de chiar aqui. Tá, então vamos executar aqui de novo. Olha lá, ó, procedimento com sucesso, né? Vou vir aqui agora dar um select na venda. Olha lá, ó, as vendas que ele fez, ó, e o ID dos clientes aqui certinho, tá? Como a gente não tinha dado o commit, eu vou dar um commit aqui para ele gravou essas vendas, tá? Só para a gente testar. Vou vir aqui agora, vou descomentar esse código aqui. Bom, agora a gente tem agora a parte de produtos, né? A parte de produto é a mesma coisa. Insert into vendas itens. A gente coloca o nome da coluna, ID da venda, ID produto, valor, quantidade, total, value. O primeiro ID é a nossa sequence, que é a do vendas itens. Eu não estou aqui com ele aqui, deixa eu ver aqui, é o vendas itens, isso mesmo. Então vem aqui, vendas itens, tá? Ponto next, wow,
Tá? O ID da venda é esse aqui que a gente gerou aqui, ó, que é esse cara que está gerando aqui, está sendo devolvido aqui o campo ID para a gente. Então, vou vir aqui, vou colocar o ID, tá? Aqui a gente precisa colocar o código de um produto, a gente está com a cadeia de produto aqui, o de produto vai ser produto.id, tá? A gente precisa aqui um valor do produto, o valor do produto, o próprio produto já tem o valor dele aqui, ó, ó lá, o valor, tá? Então também a gente vai pegar aqui, ó, produto.valor, tá? Que mais aqui? A quantidade. A quantidade, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vai ser uma variável, um valor randômico. Eu vou dizer que cada um comprou uma quantidade de um produto por enquanto. Tá? O total, nada mais que é o valor do produto, né, versus a quantidade. Que no caso aqui, no nosso caso, vai ser a mesma coisa, porque a quantidade aqui é 1. Tá? E a gente pode mandar rodar de novo aqui agora, tá? Vou rodar. Concluído com sucesso, tá? Vou dar um commit aqui. E agora a gente vai poder fazer o seguinte, ó. Vendas itens. Eu vou dar um count aqui. E a gente vai saber aqui a quantidade de itens que foram vendidos. Tá? Ó, deu 50 produtos vendidos, porque 10 vezes 5, 50. Então, ao mesmo tempo a gente vai, como a gente já tinha feito 5 vendas antes, né, a gente vai ter também só cabeçalho de alguma das vendas, né, mas vai ter aí em torno de umas 10 também, então deve ter aqui umas 60 no total. Vamos testar? Não, tem 20, né? Eu tinha rodado 10, né? Que era por cliente, tinha rodado a primeira vez, então tá certo, deu 20. Então, veja que a gente já conseguiu fazer vendas de forma massiva, né? Então eu poderia fazer uma venda, se eu tirar esse cara daqui, esse filtro daqui, basicamente a gente teria uma venda por cliente, se a gente quisesse fazer, tá? Então se eu comentar esse cara aqui, ele vai pegar 100% dos meus clientes e vai tentar fazer 5 vendas para cada um deles. Tá? Então, no caso aqui, eu não vou fazer isso por enquanto. Eu vou na próxima aula ensinar para vocês outros comandinhos que tem dentro do Oracle, que são dados randômicos, para a gente meio que sortear clientes que vão fazer venda no tempo da execução, e também para a gente também fazer um algoritmo aí que faça essa data aqui mudar, porque se a gente for ver aqui na parte da vendas, ó, eu vou pegar aqui, ó, vendas, dados, todas estão feitas com a mesma data, ó, né? E o legal é a gente pegar e fazer um sorteio de datas, né, dentro do nosso banquinho de dados, e sortear datas, porque a gente consegue fazer vendas por mês, por exemplo, uma venda para cada mês, para cada período que ele passar do mês, fazer também uma quantidade de dias e colocar uma quantidade de vendas por dia dentro do nosso sistema, né? Então, para a gente, de fato, realmente fazer diversas vendas sortidas dentro do sistema. Para a gente ter um banquinho aí para a gente realmente praticar. Né? A gente fazer aquelas queries que são bem pesadonas dentro do nosso banco de dados. Testar o desempenho delas. Claro que aqui a gente não tem muito relacionamento. Né? A gente, de fato, não é um banco de dados de trabalho. Né? E muitos dos bancos do mercado aí tem muita cagada. Né? Tem gente que vai colocar aí chave de varchar como chave primária de serviço ou até de produto, né? Vai embananar todo o banco e devido a esse tipo de coisa ele vai perder, né, desempenho desse tipo de coisa. O nosso está bem estruturado, não vai ter esse tipo de problema, mas é possível fazer algumas análises de gargalo já de dados com esse tipo de coisa, tá? Bom, essa aula vai ficando por aqui, tá? Até a próxima, pessoal.